Olá, meu nome é Maristel e seja bem-vindo àquela dose semanal de realidade. Conservadorismo, já ouviu falar? Sabe o que é? Sabe quem são seus principais pensadores? Vem comigo que eu te conto tudo. Esse aqui é um papo sem censura. Bem, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem, deixassem aqui o seu like, comentassem. Eu gosto muito de ter esse feedback de vocês, tá bom? É isso aí. Vamos pro vídeo agora. Conforme eu já disse em vídeos anteriores, o pai do conservadorismo moderno é Edmund Burke. Só que ele é pai do conservadorismo com uma ideia, porque essa expressão conservadorismo só foi surgir ali na França no período napoleônico, né? Era a expressão que eles acharam para definir aquele grupo de pensadores que buscavam aquilo que deu certo na pré-revolução, né, no antigo regime, na antiga forma de governança, juntando isso com as novas conquistas pós-revolução, né? Mas isso, claro, sem um viés progressista, né? Enfim, então tinha esses pensadores ali no período napoleônico, inclusive um período bem conturbado da França e de toda a Europa, né? E que só surgiu por causa da Revolução Francesa, mas isso é assunto para outro vídeo. Então tinha um grupo que queria mudanças na França, mas não do jeito que foi, né? Porque era isso que pregava Edmund Burke, naquele famoso debate entre ele e Thomas Paine, né? Há quem diga que o Burke era contra a Revolução Francesa e tal. Na verdade, todo conservador é anti-revolucionário por definição. Mas ele era contrário à forma como estava se desenhando a Revolução Francesa. Tanto que a realidade acabou comprovando que ele estava certo, né? Um banho de sangue que veio à França e depois a época de Napoleão, que foi ruim não só para a França. Aliás, para a França nem foi tão ruim, né? Mas para a Europa foi péssimo. E muitas pessoas acreditam, inclusive, que a Revolução Russa de 1917 e depois o período nazista, que esses né, Stalin, Lenin e Hitler beberam muito da fonte napoleônica. Enfim. Bom, essa expressão, conforme eu já havia dito, surgiu ali na França na época napoleônica e ela depois chegou à Inglaterra mais ou menos no período ali do 1830, 1834, né, que foi quando as pessoas do Partido da Ordem, né, o Partido pela Ordem do Reino Unido, decidiram usar pela primeira vez essa palavra, né, conservative. E logo, mais ou menos 10 anos depois, essas ideias também chegaram com muita força, né, com essa nomenclatura de conservadora, né, o conservadorismo no caso, chegaram aos Estados Unidos, mais ou menos na década de 40, mas essas ideias só vieram a ganhar força mesmo nos Estados Unidos já ali no século XX, né, já ali pós Segunda Guerra, né, quando havia revolução progressista ou comunista ou socialista, como queira, pelo mundo todo, né, Rússia, em Cuba, na China. Então, com o Russell Kirk, né, que escreveu aquele livro Pensamento Conservador, ali final da década de 40, início da década de 50, e aí o conservadorismo começou a ganhar força de novo nos Estados Unidos, até que na década de 80 eles conseguiram eleger um presidente de fato conservador, que foi Ronald Reagan, né? Para vocês verem como as coisas têm a acontecer de forma estruturada, né? O movimento conservador americano se iniciou ali na década de 40, final de 40, início de 50, e só foi dar fruto, só foi ganhar a presidência, né? Que é a cereja do bolo, como diz o filósofo Olavo de Carvalho, né? A cereja do bolo, na década de 80. Então foram 40 anos aí difundindo as ideias, ocupando espaços e organizando militâncias. Então, né, é aquilo que eu digo que a eleição do Jair Bolsonaro aqui no Brasil foi um pouco apressada, né, para dizer uma expressão bem, bem tranquila.
Enfim, não temos militância de direita conservadora, não temos um partido conservador de fato, não temos uma TV, uma grande emissora que defenda as ideias conservadoras, enfim. A gente levou a cereja, mas o resto do bolo está todo na mão dos progressistas. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Sigamos em frente, então. Aqui no Brasil, houve uma coisa muito interessante. O filósofo, né, historiador católico, João Camilo de Oliveira, né, João Camilo de Oliveira Torres, ali por volta ali da década de 60, no final da década de 60, ele escreveu um livro muito interessante, né, que é Os Construtores do Império, Ideias e Lutas do Partido Conservador, onde ele elenca 3 pensamentos que são opostos ou rivais do pensamento conservador, né? Então ele elencou a ideia, e isso confunde muita gente. Atenção aqui, tá, pessoal? Confunde muita gente. Tem muita gente que pensa que o conservadorismo é aquela coisa estática, que não quer reformar nada, não quer melhorar aquilo que pode ser melhorado. E há pessoas que confundem ainda com uma visão reacionária, que vê o passado como uma coisa gloriosa e quer voltar àquele passado, não aceita nenhuma forma de modernidade, então, e portanto o conservadorismo seria algo retrógrado e tal. Tem muita gente, inclusive pessoas que eu conheço, que pensam dessa forma, ou seja, como eu disse anteriormente, né, os pensadores que foram influenciados pelas ideias de Burke, lá na França, né, entre eles, você já deve ter ouvido falar pelo menos de Tocqueville, né, pensador francês, que aqui no Brasil é difícil a gente ouvir falar de pensadores conservadores, já é uma coisa que já corta na raiz, né? Então a gente cresce com muita ideia progressista na cabeça. Nosso sistema educacional é assim há 50 anos, 60 anos pelo menos. Então realmente pessoas que não têm acesso a certas bibliografias, se bem que hoje com a internet, né, não tem desculpas, a gente tem bastante facilidade de acesso. Mas durante muitas décadas as pessoas não tiveram acesso a pensadores conservadores. Então, assim, tem muita gente que ainda hoje, em 2020, considera o conservadorismo algo, confundem com as doutrinas que eu vou falar agora, né? Do livro do João Camilo de Oliveira Melo, do Torres, aliás, do João Camilo de Oliveira Torres. Então, ele fala dessas três correntes, né? Que são rivais do conservadorismo. Ele fala do imobilismo, que é o quê? É considerar o hoje como ideal. O que a gente tem hoje é o ideal, a gente não tem que nem buscar referências no passado e nem tem que ficar olhando para o futuro. É o hoje, a gente não reforma, não retroage para resgatar algo bom que se perdeu, não, a gente se prende no hoje, né? Aí você tem ali também, né? O João também fala ali sobre reacionarismo, que aí já é aquela ideia do passado glorioso, né, de recuperar um passado glorioso que inclusive Hitler se baseou muito nisso, né, no passado glorioso da Alemanha, recuperar a nobreza da força, da raça pura ariana. Então, por isso que eu digo que lá foi muito mais reacionarismo com pitadas de socialismo, né, mas há quem veja a semelhança do nazismo com o conservadorismo, né, eu acho isso fora meio louco, né, para dizer o mínimo. Então, assim, como eu estava dizendo, o reacionarismo quer resgatar o passado e não quer nada para frente, não quer modernizar nada, quer só resgatar um passado glorioso. E a gente tem a terceira via, que é o progressismo, que na sua forma mais radical é o revolucionarismo, né? Que quer sempre, no caso do progressismo, quer um estado de progressão sempre. Ele não quer proteger nada, ele não acredita que nada do que a gente tenha hoje, mesmo dentro da cultura ou da tradição, que foi testado ao longo do tempo, milhares ou centenas de anos, e que deu certo, o progressismo não liga para isso. Se ele quiser, na cabeça dele, tem que reformar isso tudo e pronto. E o revolucionarismo é pior ainda. O revolucionarismo, ele não quer nem fazer esse regime de progressão. Ele quer destruir toda a ordem social vigente, toda a estrutura do tecido social vigente, e implantar um regime utópico da cabeça, tanto tem essa expressão, né, de ideias de gabinete, né, que os conservadores costumavam falar, não, a gente tem que tomar cuidado com essas ideias de gabinete, porque 2 ou 3 pensadores idealizam um mundo ali, né, como Marx e Engels, idealizam um mundo ali sem qualquer relação com a realidade,
sem levar em conta o que o conservadorismo, e aí eu vou dar outros tópicos do conservador. O conservador é cético por natureza, é o que mais identifica o conservador, o ceticismo. Então ele não acredita em soluções mágicas. Por exemplo, o conservador, ele vai muito para aquela frase do preço da liberdade é a eterna vigilância. Ou então, se você abre mão de um pouco da sua liberdade por causa de um pouco de segurança, você não merece nem liberdade e nem segurança. Né? O conservador vai muito por aí. Então ele é cético com soluções mágicas, soluções utópicas. Então o conservador basicamente ele quer manter aquilo que deu certo ao longo do tempo. Se caso alguma coisa que deu certo se perdeu, ele sim vai querer resgatar isso, porque ele sabe que deu certo, mas não confunda isso com reacionarismo. Ele não coloca de uma forma romântica ou de uma forma ideal, ele sempre idealizada, uma forma, né, perfeita. Não, ele pode ser uma ideia que tenha sido substituída, mas a ideia atual é pior, está causando dano à sociedade. Então ele prefere resgatar essa anterior. E quer reformar, ele quer pegar aquilo que está de errado na sociedade e reformar. Então o conservador é um reformista, ele não é um revolucionário. O reformista é aquela pequena... Fazendo uma pequena comparação, né? É como se você tivesse uma casa com pessoas morando dentro. Só que essa casa está caindo, ela está caindo aos pedaços e tudo mais. E o conservador vai olhar e vai falar assim, bom, tem pessoas morando dentro, eu não posso, eu tenho que tomar o máximo de cuidado porque tem pessoas morando nessa casa. Então o que ele vai fazer? Ele vai reforçar os alicerces, né? Porque é aquilo que segura a casa. E vai melhorar a casa, e vai começar reformando e vai melhorar, chega de repente um quarto, ele vai ampliar as janelas, porque a casa está muito escura, então ele vai botar janelas maiores para ter uma iluminação melhor e tal. O que o revolucionário vai fazer? Ele implode a casa com todo mundo dentro e depois constrói uma nova, do zero, com todo mundo, em cima do esqueleto de todo mundo que morreu soterrado pela casa antiga. Então, é mais ou menos essa analogia aí que as pessoas fazem muito entre conservador, né, entre uma visão conservadora reformista e uma visão progressista revolucionária, né? Então, basicamente, o conservadorismo é uma visão real, do mundo real. O conservador ele entende que o mundo é imperfeito, ele não se ilude com ideias utópicas. Então ele tenta melhorar, ele tem a ideia de reformar e melhorar o mundo da melhor maneira possível, mas entendendo que nunca será ideal, perfeito, um paraíso na Terra, né? Sempre haverá coisas a serem consertadas e resolvidas, porque o ser humano é imperfeito por si só, né? Veja, por exemplo, o conceito revolucionário de igualdade e liberdade. É um conceito conflitante por si só, porque quando você dá liberdade ao ser humano, automaticamente vai haver desigualdade nos resultados, né? Já falei isso em vídeos anteriores. E para você ter uma igualdade de resultado, você obrigatoriamente vai ter que tolher a liberdade, porque, né? Outra analogia que se faz muito também nisso é aquela da turma que vira para o professor e fala que o socialismo funciona, e o professor fala assim, então tudo bem, então vou fazer um experimento aqui na sala, né? Eu vou pegar a nota de todo mundo, vou somar e vou dividir igualmente para todo mundo, e isso vai ser o socialismo, né? Então, na primeira nota, os mais inteligentes, mais esforçados, mais estudiosos tiraram 10, né? Muito daquela turma da bagunça, ela tirou 2, 3 e tudo mais, aí o professor somou tudo, dividiu, no final ficou todo mundo com média 6. A galera da turma da bagunça ficou super feliz, né? Nunca tiraram a nota dessa. O pessoal que estudou, que se esforçou, ficou revoltado, né? Que estudou pra caramba e no final recebeu a nota menor do que aquilo que ele estudou, do que ele sabia que ele tirou. Resultado, a galera que era preguiçosa, que não queria estudar, continuou preguiçosa, e a galera que se esforçava pra tirar 10, resolveu largar de mão, porque falou, por que adianta eu estudar pra tirar 10 se no final das contas eu vou ficar com 5, 6? Com isso, a galera que tirava 10 começou a tirar 6, a galera que tirava 3 começou a tirar 1, e no final a média da turma de 6, 5, 6 baixou para 3, 2, e aí começou aquela coisa de um culpar o outro, você quer isso, você é aquilo, e o professor no final falou, viu aí, não dá certo isso, vocês são diferentes, eu tenho que deixar os alunos que tiram 10 tirarem 10,
e tentar incentivar aqueles que têm preguiça de estudar ou que são desinteressados a estudar e tirar nota melhores. Talvez não tirem 10, como outros alunos que são mais esforçados, mas tirar uma nota melhor, né? Se a turma toda tirar aí da média para passar de ano para cima, já está ótimo. Se todo mundo tirar a mesma nota, então tem essa outra comparação, né? Essa outra analogia. Então, gente, basicamente é isso. Eu me considero um cara conservador, quero muito que o conservadorismo continue tendo espaço, né? Continue recuperando o seu espaço, porque eu quero muito que meu filho viva num mundo onde ele tenha poder de escolha, onde ele tenha principalmente liberdade. É isso que eu mais anseio. Então, galera, por hoje é só. Não se esqueçam mais uma vez de compartilhar, comentar e deixar aquele seu like. Esse é o Papo Sem Censura. Mais uma vez, eu sou o Maristel. Até a próxima. Fui. Tchau, galera.